eu sou a Ana. Hoje vou fazer um vídeo um bocadinho diferente daquilo que é costume aqui no canal, mas é uma rubrica que eu quero ver se vou fazendo de vez em quando, que são dicas de interiores e de decoração. Para quem não sabe, eu sou licenciada em Design de Interiores, trabalhei em várias lojas de mobiliário e decoração, onde fazia o aconselhamento aos clientes e onde fazia projetos também, que é assim a parte que eu gosto mais. E de há uns anos para cá que trabalho como freelancer e dou formação também na área. A ideia para este vídeo surgiu porque aconteceu algumas pessoas virem ter comigo, pessoas próximas, perguntarem-me como poderiam fazer para deixarem os sapatos à entrada, portanto, o que é que poderia ser uma solução esteticamente aprazível. E eu reparei que isso veio no devir da pandemia. Aquela ideia de usar um pouco o hall de entrada como uma espécie de zona de higienização, em que tu deixas os sapatos, mas depois também deixas a roupa exterior, portanto o casaco, o gorro, o cachecol e a carteira também. E onde muitas vezes até tens o gel desinfetante, um spray desinfetante para desinfetares as compras ou aquilo que trouxeste do exterior. E então é daí que surge a ideia. Eu e o Luís sempre tivemos o hábito aqui em casa de deixar os sapatos à entrada e os casacos muitas vezes, pronto. Portanto, temos assim uma sapateira onde deixamos os sapatos e trocamos pelas pantufas ou chinelos que usamos em casa. Eu sei que isto noutros países é super comum e aliás até é muito comum pessoas que visitem a casa terem que tirar os sapatos e pôr uns chinelos e um anfitrião, portanto quem recebe já tem lá uns chinelos para disponibilizar. Mas cá em Portugal eu acho que isso não é tão comum. Eu sei que em casa dos meus pais, em casa dos pais do Luís também, em casa de amigos já reparei nisso também, o hábito é tu trocas de sapatos, mas levas os sapatos até ao quarto e entretanto já andaste com os sapatos pela casa. Eu bem sei que neste momento nós estamos muito mais atentos a essas coisas. Pronto, eu acho que é natural. É um ar dos tempos, como é que se diz? É um produto daquilo que se tem passado, acho que é inevitável, mas acho que é algo a que estamos mais atentos. Então são novos hábitos que provavelmente estamos a implementar ou que queremos implementar também. O grande desafio será, sobretudo, o espaço que temos disponível num hall de entrada, porque um hall de entrada normalmente é um pequeno corredor. Isto na maioria dos casos, na maioria das casas que eu visito e de projetos até que já fiz. São corredores, pequenos corredores, que depois distribuem para os outros espaços. Portanto, são áreas de passagem e de distribuição para outros espaços. O hall de entrada também é aquele espaço onde nós às vezes podemos ser assim um bocadinho mais extravagantes e tal. Precisamente por serem áreas de passagem, não vamos estar lá mais tempo e então não há aquele perigo de se tornarem espaços mais cansativos. Então, aquilo que eu vou propor aqui, eu vou mostrar algumas imagens de soluções que eu acho interessantes, em estilos diferentes, estilos de decoração diferentes, e não são todos, não é? São só alguns. Aliás, se vocês quiserem que eu faça algum vídeo em particular sobre algum estilo de decoração em particular, eu também posso fazer. Vou mostrar aqui algumas soluções que eu acho que poderão ser interessantes para um hall de entrada desse tipo, portanto, o tal corredor, assim que a pessoa entra. Nesta primeira imagem temos aqui um espaço de certa forma clássico, sobretudo no que diz respeito, um clássico romântico, no que diz respeito aos tons que são usados, muito claros, mas depois também temos as linhas direitas, enquanto que um estilo clássico normalmente tem umas linhas mais curvas, umas madeiras mais escuras também, mas é muito simétrico, é muito ordenado, muito direito, portanto isto para mim remete para um estilo assim mais clássico. Aliás, uma coisa que se vocês quiserem eu depois posso falar um bocadinho melhor sobre os estilos, mas é muito difícil encontrarmos um espaço, pelo menos agora, no século XXI, que seja só um estilo. Pronto, e eu acho que isso é que é interessante também analisar os estilos. Em termos de funcionalidade, temos aqui um móvel, não é? Que pode servir então para guardar o gel desinfetante, o que seja dentro das gavetas ou dentro das portas, portanto tendo assim, deixando o tampo mais decorativo. E isto é uma coisa que me agrada nestes móveis, é que se possa fechar e que se possa esconder. Depois a parte de baixo, como está aberta, mesmo que fosse para colocar os sapatos, imaginem, os sapatos devem ser colocados mais perto da porta. Portanto, normalmente, como é um corredor, nós temos um móvel um pouco comprido para colocar os sapatos. Aqueles que vêm da rua devem ficar mais perto da porta e aqueles que são os de casa devem ficar mais afastados da porta. Portanto, aqui do lado direito seriam os que vêm da rua, do lado esquerdo os que são de casa. Mas é óbvio que neste espaço tão contido, não é? E tão organizado, ver aqui uns sapatos seria no mínimo estranho, portanto eu diria que isto seria bastante funcional se também a parte de baixo fosse fechada.
ou que pudesse potencialmente ser fechada quando recebêssemos visitas em casa. Eu vou mostrar a solução que eu arranjei para esta questão do aberto-fechado, arejar os sapatos, não arejar, esconder, mostrar, enfim, eu fiz uma solução, um projeto assim relativamente rápido para mostrar aquilo que eu acho que seria uma solução mais útil, mais funcional. Nesta imagem que estamos a ver a seguir, portanto, continuamos num estilo um pouco clássico, temos ali a simetria, temos aquele espelho bastante trabalhado, mas depois também temos a vertente rústica, que é assim aquela madeira não muito tratada, temos aquelas cestas em verga por baixo, que podem servir para colocar sapatos, mas também podem servir para colocar cascóis, carteiras, etc. É claro que aqui nós conseguimos ver até no espelho uns ganchos, portanto, para colocar, estarão noutra parede para colocar os casacos. Portanto, nós não estamos a ver toda a área deste hall, portanto, é assim muito concentrado naquele cantinho. Eu acho que esta solução dos cestos pode ser uma solução interessante. A minha única questão é que se nós entramos com os sapatos sujos da rua, claro que podemos ir a uma varanda, sacudi-los e tal, não precisamos de andar com eles sujos pela casa, podemos descalçar-nos, pôr os chinelos, pegar neles e ir até uma varanda, sacudi-los, etc. E depois, se são os sapatos que nós vamos usar a seguir e sabemos que vamos voltar a usá-los da próxima vez que sairmos de casa, podemos colocá-los na cesta, estão ali facilmente acessíveis, ou como foram limpos, podemos colocar dentro do armário, quer dizer, também não acho, e podemos desinfetá-los, etc. Podemos fazer essas coisas todas, não é absolutamente necessário guardar os sapatos logo à entrada. É claro que para quem está naquele vai-vem, entra-sai, é mais prático. Agarra-se no sapato, coloca-se, sai, entra-se em casa, tira-se, põe-se as pantufas e entra-se dentro de casa. Pronto. Então, neste andamento um pouco mais veloz, este tipo de solução será mais rápida, mas não é absolutamente necessário, e esta questão das cestas pode dar perfeitamente, lá está, para colocar um cascolo, um gorro e a carteira e ir buscar depois as pantufas à outra cesta, quer dizer, acho que é perfeitamente aceitável. E os sapatos, é isso, são limpos e são guardados. Temos aqui outro exemplo industrial, se bem que aqui o industrial é mais informado até pelo espaço em que esta espécie de hall de entrada está. Não é? Que tem assim este aspecto meio fabril, não é? Com as escadas, etc. Mas temos ali aquele cantinho onde vocês conseguem ver. Este é o sistema que nós temos cá em casa, é muito parecido com este, mas é mais pequeno, nós só temos uma destas sapateiras. Só que no nosso caso nós temos 2 níveis. Desculpem eu não vos mostrar, mas eu não tenho autorização da outra pessoa que partilha comigo a casa para mostrar a casa. Pronto, eu acho que isso deve ser respeitado. Alguns pormenores, talvez eventualmente, mas não tem assim, não há grande abertura. Porque o meu namorado é uma pessoa bastante privada, portanto, desculpem lá, mas vocês pela descrição vocês conseguem perceber, é muito fácil. Portanto, é uma sapateira deste tipo, mas com 2 níveis. E então, quando tu entras, tens do lado de cá, os meus sapatos estão em baixo, os sapatos do Luís estão em cima. Os nossos, aqueles que nós estamos a usar nesse dia, estão mais encostados ao canto. Eu tenho cá fora todos os sapatos que eu uso no inverno. Eu não uso muitos sapatos, eu não sou aquela pessoa que tem muitos sapatos, pronto. Tenho para aí 4 pares e aqueles que estão a uso estão mais encostados à porta, vamos lá, mais à esquina, virada para a porta, e depois no outro extremo estão as chinelas ou pantufas, e eu idem aspas. Portanto, será um sistema muito parecido com este aqui. Este até tem ali um suporte para o capacete da moto, que eu acho o máximo, e depois vem este armáriozinho do lado direito. Eu suponho que seja para guardar os casacos, não faço ideia. Aquilo que a minha avó sempre me dizia, e isto há muito tempo, muito antes desta coisa toda da pandemia, é que antes de guardar seja o que for no armário, por exemplo um casaco, mesmo que seja um armário de entrada, deixar arejar um bocadinho cá fora. Portanto, no cabide cá fora, e depois guardar. Portanto, umas horas, sei lá, enquanto estamos a fazer outras coisas, e depois assim arrumamos dentro do armário. Mas para aquela situação, imaginem que recebemos visitas e tal, agora não tanto. Claro que as pessoas chegam e arrumamos os casacos dentro do armário da entrada, se tivermos armário da entrada. Pronto, é uma situação pontual e temporária, portanto não acho que seja assim tão questionável no que diz respeito à higiene. Vamos lá, mas neste momento isso também está fora de questão, porque nós estamos, de uma maneira geral, não andamos a receber visitas em casa, não é? Pronto. Depois, avançando, temos este estilo, que é um estilo mais indefinido. Portanto, isto para mim é um estilo um pouco minimalista, mas depois tem uma versão... Oh, desculpem, tem uma vertente já um
um pouco rústica, ali com o cesto de verga, a consola. Pronto, eu acho que a cesta é uma boa solução para ter as chinelas, não acho que seja uma boa solução para ter sapatos de rua. Lá está, tudo aquilo que possa depois acumular a porcaria que vem de fora, estamos a levar de terra, não acho muito higiênico, sinceramente. A menos que tenham uma cesta, lá está, para os sapatos de rua e uma cesta para os sapatos de casa. Se isso estiver separado, não acho que seja assim muito grave. Em termos estéticos está mais escondido, não é? Pronto, então nesse aspecto funciona melhor. É uma solução que poderá funcionar se, lá está, aquela questão que eu disse há pouco quando vimos a outra imagem, acho que foi a segunda imagem, que tinha duas cestas também por baixo de uma consola, que é arrumar os sapatos, portanto limpá-los e arrumá-los, pronto. Mas pronto, também acho esta solução interessante, porque cabe aqui tudo. Nós na verdade não precisamos de móveis muito grandes, muito pesadões. Eu pessoalmente, o que eu costumo fazer quando tenho desafios e quando tenho projetos é dar o máximo que eu puder num espaço de arrumação, o máximo que eu puder de arrumação. Porque mais vale ter um espaço vazio do que faltar espaço para a arrumação. Pronto, esta tem sido a minha experiência ao longo da minha carreira. Eu já sou designer de interiores desde 2004, portanto há 16 anos e já fiz vários projetos, pronto. E aquilo que eu reparei e aquilo que eu vou reparando é que a arrumação é essencial, é isso. Mesmo que fique vazio, mesmo que a pessoa não use na altura, poderá ser útil eventualmente. Neste caso, imaginem o lado limpo, aquela cesta é o limpo, portanto são as chinelas de casa, pode lá ter uma bolsita com o gel desinfetante, etc. E naquela taça em cima pode ter umas chaves, ou as chaves que nós quando chegamos deixamos, ou outros elementos às vezes que trazemos connosco e que nos dá jeito que fiquem ali logo à entrada, e tem o espelho para vermos se está tudo ok. Portanto tem aquelas coisas essenciais de um hall de entrada e acho que também poderá funcionar bastante bem. É claro que lá está, isto é tudo muito subjetivo porque depende das exigências de cada pessoa, não é? E dos hábitos de cada pessoa, claro. Depois temos esta solução rústica moderna. Gosto muito desta solução. Portanto, temos lá está os sapatos em baixo, portanto são colocados mesmo no chão. Eu não sei, parece-me que estou a ver ali umas chinelas, lá está. Acho que é importante limitar o que é a zona suja da zona limpa, mas tirando isso, acho que é uma solução bastante simples de colocação dos sapatos e dos chinelos, e depois em cima um espaço para pousar sacos, para pendurar os casacos, carteira, chapéu, enfim, está ali tudo representado. Um espaço muito amplo, é claro que isto é para quem tem bastante espaço num hall de entrada, até porque tem bastante profundidade este móvel. Aliás, está ali de um lado, está a servir para acomodar lenha também. Portanto, acho que pode ser uma solução. Acho esta uma solução também muito interessante, está muito revestido de madeira, etc. Isto deve ser aí um desses países... Isto deve ser um desses países nórdicos, não sei, está-me a dar essas vibes, assim um pouco escandinavas também. Mas gosto muito desta solução. Meu Deus, nunca mais acaba. Não me lembrava que tinha escolhido tantas imagens. Ok, depois aqui outro espaço minimal. Acho imensa piada aquela solução daquela tipo caixa de fruta, não é? Caixa de madeira, pintaram de branco e pronto, é o sítio onde põem os sapatos da rua. Acho imensa piada esta solução. É um sítio para colocar a carteira. Ali ao fundo, aquilo é uma passagem, ao mesmo tempo parecia-me um espelho, mas não, acho que é uma passagem para o resto da casa. Claro que é uma... Ai, Ana, claro que não é um espelho, que estupidez. O pavimento é tudo diferente, o que é que aquilo está a refletir? Bom, passa à frente... Está a saber que tem que ir almoçar. Bom, estou a ficar fraca. Mas é isso. Temos o cabide do lado direito. E, enfim, temos tudo aquilo que é essencial para termos numa entrada. É claro que eu acho que aqui, pelo menos para agora, para os tempos de agora, falta talvez um espaço para ter o tal gel desinfetante. Só porque eu ultimamente o que eu faço, porque nós, diga-se de passagem, nós na entrada também não temos ali o gel desinfetante logo à entrada, mas a nossa casa é muito pequena. Então o que eu costumo fazer é, eu entro em casa, tiro os sapatos, ponho as chinelas, toquem muito pouca coisa, não toquem quase nada, e depois, assim que chego aqui à sala, tenho um frasquinho de gel desinfetante ao pé da minha zona de trabalho e desinfeto as mãos. Pronto, mas é claro que se nós pudermos ter isso logo à entrada, é mais seguro, pronto. É uma coisa que agora faz parte um pouco da nossa rotina, sobretudo quando vimos do exterior, não é?
Ora bem, então, agora eu vou passar à frente e vou-vos mostrar as imagens de um projeto que seria o projeto assim ideal, eu acho, para uma entrada, e neste caso é para a nossa entrada cá em casa, que é esta. Portanto, esta é a nossa entrada, é o nosso hall de entrada, que eu fiz aqui em projeto, muito rapidamente, que eu direi que será um tipo de hall mais típico, assim estreitinho, comprido, portanto um pequeno corredor, lá está. E daqueles vários pontos que eu acho que nós podemos ter como base, não é? E depois adaptarmos ao nosso estilo. O design de interiores, eu acho, tem muito de funcional, tem muito de lógica de usabilidade, portanto nós habitamos o espaço e usamos o espaço, nós somos usuários dos móveis, de tudo, dos objetos, de tudo, mas depois tem aquela ligação muito forte com a estética também, que é muito subjetiva. Portanto, enquanto que a parte da funcionalidade é mais objetiva, a parte do estilo é muito subjetiva. Eu fiz isto mais ao meu estilo, ao meu gosto pessoal, se bem que eu depois também gosto, tenho gostos muito ecléticos, vocês até conseguem ver um bocadinho aqui pelo pouco que eu mostro da casa, não é? Esta escrivaninha muito antiga, era da minha avó, mas eu adoro, acho muito bonita, e tem assim vários objetos muito antigos misturados com uns bastante modernos, portanto eu gosto dessa mistura, desse ecletismo e da história dos objetos e daquilo de que eu me lembro quando olho para eles, portanto isso para mim é importante também. Este exemplo que eu vos vou mostrar, estou aqui a fazer imenso suspense, enfim, é uma coisa mais contida, mas que eu acho que tem os básicos daquilo que pode ser uma boa entrada em casa, uma espécie de estação de higienização, assim, apelativa esteticamente, e uma coisa assim muito soft, claro. Então, temos aqui uma das vistas deste projeto, portanto é a vista da entrada de quem entra para dentro, e já vemos aqui um móvel que tem assim uns módulos, portanto nós já os vamos ver melhor, não é? Isto é muito estreitinho, então é um bocadinho difícil fazer assim as vistas como eu gostaria, mas temos o espelho, temos aqui o cabide para pendurarmos os casacos, os gorros, etc. Temos aqui um espaço onde nos podemos sentar para nos calçarmos / descalçarmos ou para colocarmos a carteira. E temos aqui um espaço para colocar, sei lá, produtos de higienização, outros, enfim, acessórios ou outras coisas que sejam úteis. Um porta-guarda-chuvas, logo à entrada para não andarmos a pingar com o guarda-chuva pela casa. E um tapete também que é importante, dá conforto. É um tapete que provavelmente vai ter que ser lavado algumas vezes, obviamente, mas acho que dá conforto. Eu gosto muito de usar os têxteis para dar esse aconchego às divisões. Depois temos outra vista, portanto, já de dentro de casa para a porta, e então dá para ver mais ou menos o espaço que o móvel ocupa. Isto é um móvel, ele tem 40 de profundidade e tem 1,20 m no total de largura. Pronto, só para terem uma noção das proporções. O hall tem uma largura de 1 metro. Pronto. E vemos aqui assim outra vista do espaço, portanto está tudo ali muito concentrado naquela zona. E depois temos aqui uma vista de frente. Então eu aqui coloquei umas portas em palhinha. Portanto, quem diz palhinha até diz serapilheira, portanto algo que possa ser usado para respirar, para aquilo que está dentro do móvel que possa respirar, que possa arejar. Portanto, isto na perspectiva de colocar os sapatos que vêm da rua aqui dentro, e posso ter os chinelos, por exemplo, na gaveta, portanto não os ter junto com os sapatos. Aqui, obviamente, é um espaço onde me posso sentar para me calçar e descalçar, para pousar a carteira. Eu devo confessar que eu raramente me sento para calçar e descalçar, portanto uso mais para pôr carteira, mochila, coisas que eu trago da rua. Às vezes até aproveito, imaginem, andei fora, andei a mexer no telemóvel enquanto estava fora, muito, muito comum. Então eu chego, pouso ali o telemóvel, descalço-me, vou desinfetar as mãos, arrumar as coisas, o que seja, e depois volto e desinfeto o telemóvel. Pronto, então é uma estação do que vem de fora, que é sujo, que eu depois vou desinfetar e depois passa para a zona limpa, que é o resto da casa. Enfim, ouçam, uma pessoa faz o que pode. Eu acho que isto faz algum sentido, digam-me se não concordarem. Eu aqui, para esta solução de decoração, eu não quis estar a usar assim muita cor no wall, porque isto é um wall muito estreito, e então sinto que colocando uma cor nas paredes iria fechar um bocadinho mais. Então criei só este triângulo, meu Deus, este retângulo de cor, portanto isto é só pintura na parede, não é mais nada, para delimitar este espaço da entrada. Acho que pode ser uma solução decorativa interessante e que não dá assim muito trabalho, em termos de, enfim, de mão de obra. Isto pode ser conseguido com alguns módulos também. Ouçam, isto eu não fui buscar a nenhuma marca em particular, foi um que eu encontrei
na base de dados de mobiliário em 3D e depois adicionei estes acessórios, um pratinho para colocar as chaves, um candeeiro, um espelho, este cabide aqui e este guarda-chuva. Portanto, isto não ocupa muito espaço, na verdade, mas tem aqui, eu acho, tudo aquilo que é necessário para dar algum ambiente a um hall de entrada e ter aqueles acessórios e ter aquela funcionalidade que é necessária quando entramos em casa também. Pronto, foi assim um projeto rápido, acho que tem aqui uma vista de cima também, lá está, para se ter assim uma noção do espaço que ocupa estes acessórios, este tipo de mobiliário e de decoração num hall, que eu acho que é o tipo do hall corriqueiro, é o hall que está em casa dos meus pais, é o hall da casa de uma amiga, eu acho que há muito... A menos que tu entres e tenhas logo e abra logo para a divisão, portanto não se cria um hall concretamente. Aliás, em casa dos meus pais até inicialmente aquilo era para ser aberto. A minha mãe é que disse, não, eu quero uma parede para criar esse hall de entrada, portanto essa zona de entrada e separar do resto da casa. E depois também no fim revelou-se dar muito jeito porque deu para encostar a televisão e tal, portanto para organizar melhor a sala de estar, portanto até foi boa ideia. Eu na altura era muito nova, eu tinha 14 anos, portanto acho que ainda nem sabia o que é que eu queria ser. Já desconfiava um pouco, mas não sabia. E pronto, esta foi a primeira experiência neste tipo de vídeos. Depois digam o que é que acharam, se gostaram, se não gostaram, o que é que acham que eu podia alterar, porque é isso, é mesmo, isto é uma experiência, eu não faço ideia, enquanto que eu nestes eu sinto mais responsabilidade. Se tiverem sugestões para outros vídeos também partilhem. Eu estava a pensar fazer alguns sobre estilos decorativos, sobre história do design de interiores, mas há matérias específicas sobre as quais eu posso falar. Este aqui foi uma coisa de que eu me lembrei assim de repente, porque a pandemia está na cabeça de todos neste momento ainda, e depois foram questões que me foram colocando o ano passado e eu lembrei-me, se calhar talvez fosse interessante fazer um vídeo sobre isto. Enfim. Aqui o objetivo é que sejam dicas úteis, portanto que vos sirvam de alguma forma. Portanto, se tiverem outras ideias ou se tiverem a precisar de outras dicas disso, de design de interiores, de decoração, também digam. E pronto, e vou-me calar, é sempre muito difícil para mim terminar os vídeos. Espero que tenham gostado e até à próxima. Tchau, tchau!